Meu nome é Leandro Marmo, sou advogado, trabalho no escritório Dr. João Domingos, Advogados Associados, o qual há 30 anos atua de forma especializada na defesa de pessoas que são executadas por dívidas. Pois bem, a finalidade desse vídeo é trazer aí, compartilhar a experiência e conhecimento sobre o procedimento para se buscar a anulação de uma arrematação que se dá por preço vil, já analisando no contexto do novo Código de Processo Civil. Primeiramente, como saber se o imóvel foi arrematado por preço vil ou não? O novo Código de Processo Civil ele estabelece expressamente que é considerado preço vil aquela arrematação inferior a 50% do valor do imóvel. O problema é, se o imóvel ele vale R$1,5 milhão, mas está avaliado no processo por R$1 milhão, em princípio você poderia entender que 50% do valor da avaliação no processo seria 500 mil e não seria um lance vil. Todavia, o objeto de comparação para saber se o lance é vil ou não tem que ser o valor real e de mercado do imóvel, e não o valor daquela avaliação que está no processo. Então, se o imóvel vale de fato R$1,5 milhão, mas está avaliado por R$1 milhão no processo, nós temos que definir, ter como parâmetro, o valor de R$1,5 milhão. Então, se o imóvel vale R$1,5 milhão e foi arrematado por 500 mil, ele foi arrematado por valor inferior a 50% do valor real e atual de mercado do imóvel. Então, a arrematação é por preço vil. Sendo ela por preço vil, e numa situação como essa, em que o valor real do imóvel é distinto daquele valor que está constante no processo, se o executado ele quer promover o desfazimento dessa arrematação, ele terá que comprovar essa situação, que o valor do imóvel real é diferente daquele que está no processo. E como que ele vai proceder a essa anulação? Pois bem, primeiramente, se ainda não tiver sido expedida a carta de arrematação ou de adjudicação, ele vai ter que solicitar esse desfazimento por uma simples petição interlocutória dentro do processo. O código não é muito claro, mas ele vai precisar que seja feita a produção de provas. E isso pode ser tolhido dentro do processo de execução por causa do limite da atividade cognitiva dentro do processo de execução. Então, o que eu recomendo é que o executado entre com a ação incidental, autônoma, para a produção de prova, a produção antecipada de prova. E através dessa ação, ele vai requerer que seja realizada uma prova pericial por um perito nomeado pelo juiz, para que avalie o imóvel imediatamente, naquele momento, próximo da realização do leilão. E aí, realizando essa prova, e sendo comprovado que o imóvel de fato vale mais, e que a arrematação se deu por valor inferior a 50% do valor real do imóvel, ele vai juntar essa prova dentro do processo de execução, fazendo parte da petição interlocutória, e irá requerer ao juiz o seu desfazimento. Segunda hipótese. Caso já tenha sido expedido a carta de arrematação, o imóvel já tenha até sido registrado, transferido para o nome do arrematante ou do exequente que adjudicou. Nesse caso, o executado deverá entrar com a ação anulatória. E aí, dentro dessa própria ação anulatória, ele pode requerer já de imediato que seja realizado antecipadamente a produção dessa prova quanto ao valor real e de mercado do imóvel no momento da asta pública, ou no momento mais próximo possível. É importante que essa prova seja produzida logo no início do processo, porque pode ser que essa ação anulatória ela demore meses, anos, até que o juiz chegue na fase da instrução probatória, e aí já pode ter uma distância muito grande, um ano e meio depois da arrematação, e aí dificilmente um perito conseguirá definir qual que era de fato o valor do imóvel no momento da avaliação. São estes os breves esclarecimentos, o pouco da nossa experiência e gostaríamos de partilhar. Caso você tenha maiores dúvidas, queira entrar em contato conosco para lhe auxiliar, quer você seja um advogado, ou quer você seja um executado e queira o nosso auxílio para desfazer uma arrematação que se deu por preço vil, você pode entrar em contato conosco através dos dados que seguem ao final deste vídeo. Muito obrigado pela atenção.